Se é possível a gente pensar no cuidado de si dentro da escola, a gente pensa então a escola como um espaço do conhecimento ou do ser? Eu acho que necessariamente a escola tem que ser o espaço dessas duas coisas e de muitas outras. O problema é que modernamente a escola foi pensada como uma instituição que está muito centrada no conhecimento e na transmissão do conhecimento, ou na transmissão dos saberes, se a gente quiser falar como Foucault. O problema é que o foco acaba sendo então o foco da transmissão do conhecimento. Enquanto que se a gente toma o princípio do cuidado de si e tenta aplicar esse princípio à realidade educacional ou à realidade escolar, o processo educativo e a instituição escolar, ela ganha um outro foco, ela ganha uma outra dimensão, né, que é o processo da formação do sujeito. O processo do sujeito construir-se a si mesmo, construir a sua vida como uma obra de arte, conseguir na escola elementos que permitam-lhe se construir e construir para si mesmo e para aqueles que o rodeiam uma vida bela, né? Fazer de si mesmo uma obra de arte, né? Isso passa por um processo de aprendizado, de acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade? Claro que sim, mas isso não se restringe a esse processo de assimilação de saberes, né? Silvio, a gente diz que o poder foi um dos grandes focos do trabalho do Foucault, né? Uma das grandes preocupações, a gente ouve muito falar isso, do Foucault foi em relação às relações de poder. Mas como ele pensou o poder? O que é exatamente o poder para Foucault? O Foucault pensou o poder nos mais diversos aspectos, desde o aspecto mais estritamente político, com o qual nós estamos acostumados a lidar, mas no aspecto mais geral também, porque Foucault vai dizer que todas as relações humanas são relações de poder. Toda e qualquer relação humana é uma relação permeada pelo poder. E o poder não é simplesmente a opressão. Por exemplo, a opressão que a gente sente num espaço como esse, de se sentir confinado, apertado, né, sem poder agir, sem poder fazer alguma coisa. Ele vai dizer que o poder é também um mecanismo produtivo. O poder é opressão, sim, mas o poder é também produção. E para trabalhar essa questão do poder, o Foucault vai construir uma verdadeira teoria do poder. E uma teoria do poder muito distinta daquilo que nós estamos acostumados a compreender como sendo a teoria do poder. Porque, em geral, nós pensamos o poder como sendo algo que alguém possui, um indivíduo possui ou uma instituição possui. O Foucault vai dizer que o poder não está num lugar, num indivíduo ou uma instituição. Ele vai dizer justamente que o poder está em tudo. O poder permeia toda a sociedade, o poder se esparrama pelo tecido social. Foucault mostra que no Ocidente podemos identificar pelo menos 3 mecanismos distintos de poder. O poder de soberania, normalmente encarnado em um rei ou soberano que tem poder sobre a vida e a morte de seus súditos. Com o nascer da modernidade, surge uma nova tecnologia de poder, a qual Foucault denomina de disciplina ou poder disciplinar, que se constrói articulado com o modo de produção capitalista. É uma forma de poder ligada às instituições. O que é exatamente disciplina? Disciplinarização? O que isso tem a ver com as instituições? Então, disciplina, segundo Foucault, é uma tecnologia de poder. É uma forma de executar o poder. O que ele vai dizer? Que a disciplina é um poder individualizante. Por que individualizante? Porque ela se exerce sobre o corpo de cada indivíduo. Disciplinar uma pessoa, disciplinar um indivíduo é construí-la como indivíduo pela ação do poder sobre o corpo desse indivíduo. Então, e a disciplina tem um caráter extremamente interessante porque ela é algo que vem de fora do indivíduo, mas que se internaliza no indivíduo. Então, o processo disciplinar é o processo através do qual
o indivíduo aprende a controlar-se a si mesmo. É um controle que o indivíduo exerce sobre si mesmo, né? Daí falarmos no disciplinamento do indivíduo. E o Foucault vai dizer que a tecnologia disciplinar é uma tecnologia de docilização dos corpos. O que o Foucault vai nos dizer? Bom, o poder disciplinar precisa agir sobre cada um dos corpos. Então, é preciso confinar esses corpos nas instituições. Dificilmente eu consigo disciplinar as pessoas no campo aberto. Então, a instituição disciplinar é justamente isso que o Foucault chamou de instituição de sequestro. Os indivíduos são sequestrados, levados para dentro da instituição e dentro da instituição eles são disciplinados, né? Depois que eles passaram por esse processo de disciplinarização dentro da instituição, eles podem sair da instituição, porque eles já aprenderam a exercer esse controle sobre si mesmos. O biopoder é a terceira forma de poder que o Foucault vai analisar, e ele mostra que é uma forma de poder que começa a surgir no final do século XVIII, na transição do XVIII para o XIX, e vai se desenvolvendo ao longo do século XIX, e que é uma tecnologia de poder complementar à tecnologia disciplinar. Porque se a tecnologia disciplinar, como a gente dizia antes, é uma tecnologia que age sobre o indivíduo, o biopoder é um poder que age sobre grandes populações. Então, ele complementa, porque a disciplina age sobre cada um de nós, sobre o corpo de cada um de nós, sobre os corpos individuais, e o biopoder é um poder que vai agir sobre os grandes corpos populacionais. Daí a ideia de biopoder, um poder sobre a vida. Para mostrar isso, Foucault faz uma inversão interessante em relação ao poder de soberania. Se o rei ou soberano tinha o direito de fazer seus súditos morrerem, no biopoder, os estados modernos devem fazer seus cidadãos viverem. Surgem políticas de saúde pública, campanhas de vacinação e a previdência social. Aumenta-se a duração da vida, ao mesmo tempo que o Estado tem mais controle sobre ela. A gente pode pensar as políticas públicas de educação nessa perspectiva? Com certeza, né? Hoje a gente vê cada vez mais no noticiário o fato de pais que são inquiridos pelo conselho tutelar ou até mesmo recebem voz de prisão porque tiraram seus filhos da escola, né? E o Estado não pergunta a esse pai por que tirou a criança da escola. O Estado simplesmente dirige-se sobre esse indivíduo para garantir que o direito à educação da criança seja respeitado, né? Essa criança tem que necessariamente passar por um processo de escolarização tal como definido pelo Estado. Então, é esse tipo de controle populacional que o Foucault chama de biopoder. Uma vez estando os indivíduos devidamente disciplinados, ou seja, eles tendo introjetado o controle sobre cada um dos seus corpos, o Estado consegue também mapear esses indivíduos como membros de uma população e exercer um controle sobre toda essa população. A escola, ela educa ou disciplina? Me parece que ela faz as duas coisas. Ela educa na medida em que disciplina e ela disciplina na medida em que educa, né? E é por isso que a escola funcionou bem na modernidade. Se tem uma coisa que nós não podemos negar, é o sucesso da instituição escolar enquanto instituição disciplinadora. Eu não sei da sua experiência, mas não deve ser muito distinta da minha, que fiz o ensino fundamental em plenos anos do regime militar no Brasil, e a gente sentia na pele o que era isso do disciplinamento na escola, porque as crianças de primeira série, segunda série, eram todas colocadas no pátio da escola e nós fazíamos ordem unida no pátio da escola. Era como se fosse a formação da tropa do exército. E era um grupo de estudantes de 7 anos de idade, 8 anos de idade, 9 anos de idade, né? Então a gente vivia na pele esse espaço do disciplinamento, que naquele período era muito mais visível do que é hoje.
Mas isso não significa que hoje seja menos disciplinar. Né? Então, me parece que a escola, enquanto instituição disciplinar na modernidade, foi uma das instituições que melhor funcionou, que melhor se articulou. Mas isso é educação? Isso que é educação. É essa? Isso é educação, porque é uma forma de conformar o indivíduo, de conformar o sujeito e de fabricar o sujeito a partir dessa tecnologia de poder. Nós, sujeitos, cidadãos e etc., somos fabricados por essas tecnologias de poder das quais fala Foucault. Então, nós somos efeito de um poder disciplinar e somos efeito de um biopoder. A política educacional, que se constrói, então, como uma biopolítica, o poder disciplinar que se exerce sobre nós na escola é aquilo que nos constitui enquanto sujeitos. Isso é todo um processo de educação, né? De uma certa educação que Foucault, a teoria Foucaultiana, é uma poderosa ferramenta para desmascarar. A questão é saber, desmascarando esses efeitos de poder e essa educação moderna como um efeito dessas tecnologias de poder, ainda há sentido em falar na escola como espaço educativo? Ou, se nós pensamos no processo educativo não apenas como a construção desses efeitos, ou dos sujeitos como efeitos dessas relações de poder, mas pensamos no processo educativo como uma forma do sujeito, do indivíduo, agir sobre si mesmo e tentar construir-se autonomamente, e se nós chamamos a isso de educação, a pergunta é, faz ainda sentido falar na escola? Algumas pessoas que trabalham com a teoria Foucaultiana dizem que não. Vão dizer, bom, a escola cumpriu bem o seu papel de disciplinamento e de biopoder e de controle via biopoder. Cumpriu bem o seu papel. Hoje, se nós queremos uma educação libertadora, uma educação libertária, uma educação comprometida com a construção autônoma do indivíduo, a instituição escolar não tem mais nada que fazer. Nós precisamos abandonar a escola, dizer não à escola e buscar outros caminhos. Mas, por outro lado, me parece que, se a instituição escolar, sendo essa instituição disciplinadora, sendo essa instituição que funciona também pelos mecanismos do biopoder, ela não deixa de apresentar brechas através das quais nós, educadores e os jovens estudantes comprometidos com uma tentativa de construírem-se a si mesmos, possam também se aproveitar dessas brechas e construir nessas brechas um outro projeto educativo, um outro projeto de educação que permita a construção autônoma de cada um. Foucault seria, então, uma espécie de peste para quem está na educação, algo que nos coloque esse incômodo, essa necessidade de se haver com a instituição e de se haver consigo mesmo nesse processo. Ele é um doce ligeiramente amargo, ele não seria bem uma peste. Né? Eu acho que ele é um vento acre, mas ao mesmo tempo um vento muito benfazejo, um vento muito positivo. Ele está trazendo coisas novas, ele traz uma percepção aguda do nosso tempo, ele traz uma percepção muito clara, não é? De que nós temos que pensar o presente histórico, de que nós temos que pensar o nosso mundo para fazer de nós mesmos realmente pessoas mais livres, mais positivas, menos subordinadas, menos acomodadas, menos infiltradas e assoladas por poderes, por podres tentações que nos cercam por todos os lados e que, na verdade, acabam habitando dentro de nós mesmos. Você acredita que ainda temos o que fazer com Foucault na educação? Certamente eu acredito que sim, sem deificá-lo, sem torná-lo digamos, um vademecum ou uma obra para qualquer coisa, mas nós temos ainda bastante a aprender e a nos inspirar. E a escola, a educação hoje, você vê como um lugar possível para esse tipo de experiência ou estamos fadados a dizer que temos que acabar com as escolas para que o pensamento seja possível, para que o educar-se, o aprender seja possível? Então, essa é a pergunta, né? Se eu soubesse responder isso, sim, que todos nos perguntamos. Eu acredito que os que trabalhamos em educação fazemos de conta que é possível.
Ou seja, é como se fosse um jogo. Vamos para a escola como se, acreditando, fazendo de conta que é possível. Talvez não seja, mas também talvez, mesmo não sendo, outras coisas interessantes aconteçam no meio. Possam ser produzidas nessa suposição, a partir desse princípio de que talvez seja possível.